Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou o professor Fábio e vamos continuar trabalhando nos nossos conteúdos que estávamos vendo em aulas passadas, seguindo o cronograma do material que é didático de vocês. Tudo bem? O conteúdo do material didático dessa aula vai ser a aula do verbo dare to be. Lembra que algumas aulas atrás nós vimos o verbo to be? Lembram? Que o verbo to be é um verbo em português que equivale a dois... desculpa, gente. Um verbo em inglês que equivale a dois em português. Que seria o verbo ser ou estar. Lembram-se disso? Que a gente conjuga lá com I, you, he, she, it, we, you and they. Tá tudo lá nas plataformas digitais. Dá uma passada para quem não lembra muito bem ou não se recorda sobre as aulas do verbo to be, porque vai ser de extrema importância agora para entender a aula do verbo dare to be, ok? Nós vamos falar então hoje sobre there is and there are, ok? Bora lá então. Só que antes, como todas as nossas aulas, nós fazemos o recordando. Vamos lá no nosso recordando de hoje? Isso aqui, galera, ó, estava proposto para que vocês fizessem lá na atividade de vocês, que o tutor pediu para que vocês fizessem, ok? Página 80, tem lá um Useful Language, como é que é o uso da língua. Vem uma perguntinha assim, how do you say these expressions in Portuguese? Você sabe como se diz essas expressões em português? Letra A, preencham junto com o teacher aí, ó. Let me see. Deixe-me ver. Let me see. B. Take it easy. Calma. Relaxa. Pega leve. Fica frio. Take it easy. Letter C. Health. Saúde. Letter D. Something to drink. Algo para beber? É uma pergunta. Anything else? Algo mais? How much is that? Quanto é? Quanto custa? Qual é o valor? How much is that? Ok? Conseguiram fazer aí já? Colocaram na apostila de vocês? Ok. Continuando. Isso aqui vocês deveriam ter feito lá junto com a atividade. Lá na página 81, ó. Work out the rule. Preencha a regra. Write the correct answer. Escreva a resposta correta. Aí vem uma pergunta assim. When do you use a? Quando nós usamos a? Before a consonant or a vowel. Tá vendo que tem duas opções? Antes de uma consoante. Quando a gente utiliza o a? Quando, antes de começar uma palavra que começa com uma consoante. Lembra que tem o a e o en na aula passada? Tá? Então nós utilizamos uma consonante. When do you use an? Quando nós utilizamos an? Before a vowel, vogal, um som de vogal. We don't use, don't, não usa, don't use. A or an before, nós não usamos a or an antes de nouns, são nomes, substantivos, singulares ou plurais. De plurais, lembra que a or an é um ou uma? Então, já é algo que tem que ser no singular. Então, nós não utilizamos a or an antes de palavras que são plurais. Ok, pessoal? Atividade corrigida. Vamos na nossa aula de hoje, que é o nosso conteúdo, que é o verbo dare to be. O que é o verbo to be nesse caso aqui, gente? É lá a palavrinha is, tá vendo? There is, e a palavrinha are. Tá com o mesmo significado de ser ou estar? Não. Por quê? Porque tem lá a palavrinha there. Vai ser there is ou there are. Vamos ver o que significa. Pega o material de vocês, continuem aí, que vocês já fizeram a correção da aula passada, né? Lá na página 103, vai ter esses exemplos aí, para que vocês acompanhem conosco. Look these examples from Bethel's description of his house. Olhe as frases das quais escreve a casa do Beto. Beto é aquele menininho da apostila, lembra? E nós temos lá do nosso material apostilado, que é o Beto e o Paul. Beto é o menino brasileiro, o Paul é o menino canadense, que eles são amigos. Lembra de toda aquela conversa, de todo aquele diálogo que nós tivemos presencialmente ainda no começo desse nosso ano?
que nós estamos continuando falando da mesma galera ainda, tá? Vamos lá, vamos voltar para a aula então. There is a bathroom. Observe que tem a letra A. Ah, peraí, professor. A então vem antes de coisas singulares. Beleza. Lembra o que é bathroom? Bathroom é banheiro. There is a bathroom. There are três bedrooms on the ground floor. 3 quartos no andar de cima. There are bookshelves and a computer desk in a TV room too. Bookshelves, prateleiras, estantes, e uma mesa de computador na sala de TV também. Observem a primeira frase e as outras duas frases. Por que na primeira frase eu utilizei is e nas outras duas eu utilizei are? Simples. Por quê? Porque is nós estamos utilizando para singular e are para plural. Vamos à definição do que é there is e there are? There is seria a do verbo haver, aquele que é com H. A e acento. A de haver. There is, tá? E there are é a mesma coisa, significa a em português, porque não existe plural do verbo haver em português no caso de a. Vamos lá ler as frases novamente. Há um banheiro. Há 3 quartos no andar de cima. Há prateleiras, estantes e uma mesa de computador na sala de TV também. Percebeu que basicamente o mesmo, escreve da mesma forma, tem o mesmo significado os dois, só que em inglês eu vou ter um uso diferente. Se eu quiser falar que há de coisas singulares é there is. Se eu quiser falar que há de ter coisas, situações, enfim, no plural eu utilizo there are. Muito simples. Anotem no material de vocês em cima aí. Lá da onde está escrito there is. A singular. There are. A plural. Ok? Bem tranquilo. Nós estamos aí contigo na página 103. Continuando. Na mesma página. Deduza a regra e complete os espaços na frase abaixo. There is, there are, mean, significa o verbo haver em português, que o teacher acabou de falar. Lembram? We use, nós usamos there is, before, antes de palavras, de substantivos singulares. E there are, antes de substantivos plurais. Ok? There is and there are mean haver em português. We use there is before singular nouns and there are before plural nouns. Look this example. Follow me, everybody. There is and there are. There is, we use this expression in singular. There are, we use this expression in plural. Vixe, professor, agora ele está começando a apelar. Ele vai começar a falar a aula inteira em inglês. Até lá no final do ano nós vamos começar a forçar um pouquinho mais nossas aulas em comunicação em língua inglesa. There is e there are. Tem o exemplo lá. Olha como é que é bem simples. Nós temos o exemplo de uma cama. Conseguem ver que é um desenho de uma cama? Bed. B-E-D. Tá? Bed. E embaixo nós temos 2 camas. É muito claro, né, que nós já conversamos bastante, os professores de português, todas as disciplinas, batem esse papo com vocês sobre o que é singular e o que é plural. Quando é apenas um, é singular. Quando é mais de um, é plural. Se fosse 3 camas, 10 camas, 200 camas ali, seria plural do mesmo jeito, tá? Se é mais de um, é plural. Então, quando é para plural, eu utilizo there is, que significa a. Quando é para plural, eu utilizo there are. E pluralizo o substantivo, tá vendo? Bed, cama, beds, camas. Olha como é que fica. There is one bed. Há uma cama. Ok? Por que eu estou utilizando there is? Porque é haver no singular. There are 2 beds.
há 2 camas. Ok? Então, conseguindo acompanhar até aí? There is eu utilizo para singular, there are eu utilizo para plural. Ok? As duas expressões têm o mesmo significado em português, é o verbo haver, tá? De ter, de possuir, tá? De haver. Então, there is, there are seria o quê? A, H-A, e o acento, ok? Só que nós temos os modos, lembra que falávamos também sobre modos? Que existem modos afirmativos, negativos e interrogativos. No mesmo caso, o there be é um verbo, tá? Então ele tem a sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa nós falamos aqui, ó, tá? There is one bed. There is uma cama, há 2 camas. Modo afirmativo, estou afirmando. Como é que eu nego isso? Olha como é que é simples. É só eu colocar a partícula negativadora not após o verbo be. Ok? Olha lá. There is not one chair. Não há uma cadeira. Observe que está dentro de parênteses um igualzinho. Eu peguei lá o is not e juntei ele e ficou isn't. Lembra que o professor explicou isso para vocês na aula do verbo to be? Que nós chamamos isso de contrair o verbo. É uma contração, tá? Eu junto o verbo mais a negação. Que seria a mesma coisa lá de do not, que é don't, does not, doesn't, are not, aren't, is not, isn't. Ok? Então, vocês podem encontrar tanto a forma completa, que é is not ou are not, ou a forma contraída, que é isn't ou aren't, que está no exemplo de baixo. Então, ó, there is not one chair. Não há uma cadeira. Não há. There are not 3 chairs. Não há 3 cadeiras. Perceberam que aqui eu estou negando? Diferentemente desse slide, na onde eu estava afirmando que há uma cama, há 2 camas. Ok? Aqui eu estou negando. Não há uma cadeira. Não há 3 cadeiras. Ok? Vamos ver o modo interrogativo disso? Olha como é que é simples. Lembra que o verbo to be nós fazíamos também essa jogadinha aí? De inverter o verbo com o pronome? Tá nas plataformas digitais aula de verbo to be. Quem não tá lembrando, dá uma passada para poder relembrar isso, tá? É importante. There, olha lá, a primeira frase ela tá na afirmativa. Eu vou pegar essa frase e vou transformar ela numa pergunta. Como é que eu faço? Eu pego o verbo to be, que é o is ou o are, e coloco na frente de there. Só que se eu vou começar uma frase, a palavra vai ter que vir com a letra maiúscula, né, gente? Então o is vai vir com a letra maiúscula, o i e o a vai vir com letra maiúscula. Então, como é que fica? There is a TV room upstairs. Há uma sala de TV subindo as escadas. Isso aí eu tô afirmando. E se eu quiser pegar essa pergunta assim, ó, tem uma sala de TV subindo as escadas? Tem alguma sala subindo aqui as escadas? Como é que fica? Is there a TV room upstairs? Aí a pessoa ela pode responder tanto que sim quanto que não, não é? Então como é que fica essa resposta para sim? Yes, there is. Sim, tem. No, there isn't ou is not, que é a mesma coisa. Não, não há. Não tem. Ok? Olha lá como é que é simples. Como é que eu faço para poder fazer pergunta? É só inverter. Né, there is? Fica is there. Né, there are? Eu inverto e coloco are there. Só que não se esqueçam do sinal de pontuação lá do pontinho de interrogação, tá, gente? Olha lá. Um exemplo em plural. There, a frase está no modo afirmativo. Vou pegar ela, vou transformar em interrogativo e vou responder ela, tanto afirmativo quanto negativo essa pergunta, tá? There are 3 bedrooms on the ground floor. Há 3 quartos no andar de cima. Estou afirmando, há 3 quartos no andar de cima, ponto final. E se eu quiser perguntar, há 3 quartos no andar de cima, como é que eu faço? Eu só inverto, não é there are? Eu coloco are there. Are there 3 bedrooms on the ground floor? Para uma pergunta, ela pode ser tanto afirmativa quanto negativa, né, gente? Yes, there are. Sim, há. Há do haver, tá?
Não é A de só o A, não. É o A com H, tá, gente? H-A acento. Que é o verbo haver em português. Yes, there are. No, there aren't. Que é a mesma coisa que are not. Não, não há. Ou também tem a outra resposta que eu coloquei para vocês. No, there is only one. Não, há apenas um. Ok? É só para situar vocês como é que pode responder isso. Mas a intenção é que vocês entendam os modos afirmativo, negativo e interrogativo com o verbo there to be. Ok, galera? Bem tranquilo, né? Tem um quadrinho aí que nós colocamos para vocês, ó. Don't forget. This is an expression. Isso é uma expressão, don't forget. Forget é o verbo esquecer. Não se esqueça. Modo afirmativo, interrogativo e negativo. Afirmativo, there is ou there are? Consegue acompanhar onde o professor está? Afirmativo, a primeira coluna. There is, a, there are, a. Só que para plural. There is para singular. No modo interrogativo, é só inverter, tá vendo? Is there? Para singular. Para plural, que é o there are there? E no modo negativo, eu só coloco a partícula negativadora not. There is not. Ou there are not. Ok? Don't forget. Galera, vamos ficando por aí na nossa videoaula de língua inglesa. Nos vemos na próxima aula. E façam as atividades que o professor tutor enviar para vocês, que vai ser baseado no nosso conteúdo da aula de hoje. Ok? Um abraço e nos vemos até a próxima aula.